e o encontro com a relatora especial da ONU sobre a lepra, entre outras. A Umunga participou nos dias 5 e 6 de maio do lançamento do projeto Pascal. Para mais conhecimento, Pascal significa Projeto de Apoio à Sociedade Civil e Administração Local, com vista ao crescimento econômico e desenvolvimento social. A Umunga defende que, para além de apoiar a sociedade civil e as administrações locais, o projeto deve ser capaz de levar mais informações aos municípios do interior para que a proximidade dos governantes e governados seja realmente um facto. Tendo em conta as preocupações que nos chegam sobre os conflitos na província de Cabinda, a Umunga, em parceria com a Associação Desenvolvimento, Cultura e Direitos Humanos, sediada em Cabinda, pretendiam realizar uma conferência sobre a paz no dia 7 de maio, com o objetivo de refletir de forma profunda a paz em Cabinda. Infelizmente, as autoridades impediram a atividade com pretexto de que os documentos precisam ser assinados pela Umunga, enquanto o processo de legalização da Associação Desenvolvimento e Cultura e Direitos Humanos ainda não está concluído. Assim sendo, a atividade foi remarcada para o dia 14 deste mês e a Umunga espera que as autoridades não coloquem mais entrave ao certame. No passado dia 7 de maio, a Umunga, em parceria com a Placa significa Plataforma Kazenga em Ação, realizaram uma palestra em Luanda, no distrito urbano do Hoje Ainda, que teve lugar no auditório da paróquia de Santo Antônio, onde abordaram temas como o papel da escola no combate à corrupção e o papel da imprensa. Temas abordados pelo professor e ativista social Fernando Saquaiela e a jornalista Luísa Rogério. Sobre a visita do presidente de São Tomé e Príncipe, em Angola, a Umunga entende que se devia aproveitar a visita do presidente de São Tomé e Príncipe para abordar-se o caso dos 30 milhões de dólares desviados para aquele país. Para a Umunga, é responsabilidade dos órgãos de justiça ir em busca da veracidade dos factos, principalmente por se tratar de saque ao erário público. Todos os cidadãos têm direito de saber o percurso e o destino destes mesmos valores. Para finalizar, a Umunga foi convidada no dia 10, pela primeira vez, a participar do Conselho de Auscultação das Comunidades ao nível do município do Lubito, sob a direção do administrador Evaristo Capalo Mário. Estas foram as atividades dos últimos 15 dias. Obrigada, Donaldo, e continuação de um bom programa. Obrigado, Emília, pelo resumo. Queremos fazer aqui uma ratificação em nome do administrador municipal do Lubito, Evaristo Calopa Mário. A corrupção é identificada como o principal mal que afeta a nossa sociedade, tendo em conta alguns excessos praticados por agentes públicos e privados que obtêm de forma ilícita vantagens patrimoniais para si ou para terceiros em prejuízo do bem comum, envolvendo sempre uma transgressão da lei e de norma de comportamento social. No entanto, apesar do combate à corrupção merecer a atenção de todos os cidadãos pelos estragos que causa, existem responsabilidades acrescidas dos principais órgãos de soberania através da criação, aplicação e execução das leis.
Assim sendo, neste debate vamos procurar aprofundar sobre a prestação de contas dos órgãos de soberania com os convidados que nos vão ajudar a perceber melhor este assunto. E como convidados temos o político e também deputado da Assembleia Nacional, o Sr. Adriano Sapinala, a quem cumprimentamos já. Bom dia. Bom dia, caríssimo jornalista, ao apresentador, no caso. Bom dia aos colegas do painel e aos nossos ouvintes da Rádio Eclésia Benguela. Muito obrigado. Vamos também saudar o jurista Vicente Neto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. É a primeira vez que me insiro neste debate com muito prazer. Quero saudar também com cordialidade os meus compainelistas e todos que certamente acompanham este programa e o debate que se impõe com alguma pertinência, dado o tema em foco. Bem, vamos também saudar o ativista Adérito Tiuca. Bom dia. Bom dia, Naldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eclésia, a todos os ouvintes amantes do programa da Umunga e saudar aqui os meus mais velhos, meus companheiros. Bom dia. Muito bem, realçamos ao ouvinte que a sua opinião também é importante. Os contactos telefónicos para os quais terá que ligar são o 926 23 19 19 e 996 19 19 19. E os internautas que nos acompanham a partir do Facebook da Umunga podem deixar o seu comentário na live que está a ser transmitida. Vamos começar a nossa conversa e assim me dirijo a Adriano Sapinala para o início de conversa, de maneira a elucidar os nossos ouvintes. Gostaria que nos ajudasse a compreender, afinal de contas, quais são os órgãos de soberania do país e qual é a sua verdadeira função. Bom, muito obrigado e peço desculpas por mim também estar sem esse acessório, para ver se falamos melhor. Exatamente. Para dizer que sim, os órgãos de soberania no nosso país são o poder político, no caso o órgão executivo, estamos a falar do Presidente da República, a Assembleia Nacional, no caso o órgão legislativo, e os tribunais, que estão nesta matéria. Estamos a falar exatamente dos tribunais superiores que vêm exatamente cuidar da administração da justiça a nível do país. Em linhas muito diretas e objetivas, esses são os órgãos de soberania nacional e, nesse aspecto, aquilo que é o seu papel, cada um tem o seu papel, em que o órgão executivo praticamente é aquele que tutela o poder político na execução das políticas públicas também. A Assembleia tem poder legiferante, que é exatamente a criação das leis para o país. Também tem outra missão, que é da fiscalização do Executivo. E os tribunais são aqueles que administram a justiça nas suas várias vertentes, e aqui podemos ter em conta o próprio Tribunal Constitucional, o próprio Tribunal Supremo, o próprio Tribunal de Contas, e ainda também podemos falar do Tribunal Supremo Militar. E no âmbito daquilo que é matéria de responsabilidade destes órgãos, vão cada um a seu nível respondendo às questões que dizem respeito à justiça no país. E, de uma maneira introdutória, talvez sejam essas as notas que devia aqui partilhar no âmbito da pergunta que me foi colocada. Vicente Neto, tem... Pois, penso que alinho na mesma esteira da opinião do meu colega de painel e permita-me tratá-lo assim, Dr. Adriano, porque quando falamos de órgão de soberania, na verdade, quando Montesquieu, do ponto de vista da ciência política, entende que deve haver separação de poderes, era no sentido de colmatar uma lacuna trazida desde a antiguidade clássica, que tem que ver com o exercício do poder ser dirigido por um único órgão. E este órgão, ao exercer o poder, fazia numa dimensão, muitas das vezes, não da proteção do interesse público. Este órgão não prestava contas, volta e meia praticava atos de forma livre, liberal, de tal sorte que poderia, muitas das vezes, colocar em causa o bem-estar coletivo.
E esta realidade, feliz ou infelizmente, viver-se-á também, portanto, na Idade Média, que é uma idade mais teológica, onde a Igreja também intervém e assume poderes relativamente ao poder público. A Igreja intervém nas decisões tomadas ao nível do Estado, e houve uma fase em que deve haver aquela laicização. Não é? Laicização do Estado, estamos a falar aqui da separação entre o Estado e a Igreja, permitindo que quem, por via do contrato social, por via das eleições, por via da indicação e qualquer outro meio que era utilizado para legitimar o poder de alguém, se pudesse claramente haver separação. E aqui fala de uma integridade do exercício do poder público. Foi ali que houve separação entre o Estado e a Igreja, já no culminar da Idade Média, que depois vamos entrar para a idade moderna, onde, do ponto de vista do poder, e buscando aqui as nótulas dos ensinos de Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, relativamente ao poder exatamente do Estado, onde Hobbes, por exemplo, vê o Estado como um leviatã, aquele que tem a necessidade de atuar na prossecução do interesse público. E olha que, depois dessa dimensão de exercer o poder dentro da prossecução do interesse público, surge a necessidade de haver separação de poderes. Não foi por isso que Montesquieu aparece com a ótica da separação de poderes, muito na perspectiva apresentada pelo Dr. Adriano Sapinhala, quando fez referência, portanto, à separação de poderes na ótica de ter de existir um poder político, na ótica administrativa, executiva, aquele que em princípio vai discorrer ao nível da gestão do bem público, e tem claramente o poder legislativo, que é de uma massa de pessoas representativas, aqui na ótica dos ensinos de contrato social, portanto, aqui a Assembleia Nacional, e claramente também os tribunais, que vão aparecer na perspectiva de aplicar a lei com vista a administrar a justiça em nome do povo, para que o exercício do poder venha a ser feito numa componente, portanto, legal, coerente, coesa, lógica, racional, e sempre que existirem elementos que coloquem em causa no exercício do poder executivo, ou mesmo no exercício do poder, portanto, legislativo, esses órgãos aparecem para colmatar. E já para terminar, Angola não está indiferente neste quesito. Se virmos a Constituição, no artigo 105, faz referência clara aos órgãos de soberania, na ótica de ser o Presidente da República, que tem o poder executivo, a Assembleia Nacional com o poder legislativo, embora o poder legislativo esteja relativamente repartido também ao Presidente da República, por via dos decretos legislativos presidenciais, e os tribunais, que têm claramente a ótica de administrar a justiça. Portanto, neste interim, é ali onde conseguimos perceber primeiro a essência dos órgãos de soberania, para que haja desconcentração de poderes e cada um possa exercê-lo na dimensão do objeto que, em princípio, legalmente lhe é legítimo. Adere Tuchioka, tendo em conta a função dos órgãos de soberania, os cidadãos conseguem perceber, em sua visão? Alguns, né? Alguns conseguem perceber, as pessoas que mais atentas, as pessoas que mais investigam, as pessoas que mais têm contacto com as leis, mas a maior parte fica ofuscado pelo sistema político que o país hoje usa. O nosso país, disse bem aqui o Neto, nós temos isso em papel, temos isso tudo bem claro em lei, mas na realidade ela acaba por ser confundido pelo sistema político que o país tem. O nosso sistema político hoje parece-nos ou mostra-nos que tem a maior soberania de poder. Nós vejamos, enquanto nós usarmos um poder, tirando a Assembleia Nacional, que está dividida com alguns outros partidos políticos, nós vamos ver que o nosso poder é completamente dominado pela política. Nós temos um presidente, por exemplo, da República, que na realidade devia ser um presidente de todos os angolanos depois da investidura, depois das eleições. Mas nós hoje temos um presidente da República que parece um presidente de uma faixa etária, de uma parte da população. Porque nós temos o presidente da República, que é presidente do partido no poder. Nós temos uma Assembleia
da República, que acredito, o Dr. Adriano pode aqui corrigir, que acredito que acima de 80% dos deputados na Assembleia são do partido no poder. Nós temos dos 23 ministros que são diretamente membros do partido no poder. Nós temos 18 governadores que são do partido no poder. Nós temos juízes, tribunais de comarca, tribunais de conta, todos eles que são do partido no poder. Então, quando nós não temos essa separação clara e é bem visível, nós matamos o que é na realidade a divisão de uma soberania, a divisão política. O Adriano diz aqui, temos a política, temos o executivo, temos os tribunais. Ela acaba por estar tudo ofuscada porque as pessoas vivem no mesmo, sobre o domínio do partido no poder. E é o partido no poder em Angola, no sistema que nós usamos, não, que define, apresenta as propostas de governação, não é? É as propostas que são aprovadas na Assembleia, na sua maioria quem aprova são os deputados que representam o povo, mas quem são diretamente esses deputados? Esses deputados são membros diretos com cargos, eu não sei como dividir as categorias do MPLA, mas sei que tem o tribunal, como é? Tem, não, passa-me prontos, mas os órgãos do partido, por exemplo, né? Tem um não sei o que central, tem o comitê central, tens o comitê político, então todos eles estão ali. E eles estando ali, eles têm a liderança de quem? Tem a liderança do presidente da República. Excepto que me corrijam, excepto os deputados, quase todos eles aqui são nomeados, são indicados pelo presidente da República, que é também o presidente do partido que apresenta as propostas para a governação. É o mesmo presidente do partido, é o mesmo da República. Então, de uma ou de outra, acabamos por confundir o cidadão e quase é o que se vê, que a governação não consegue ser descentralizada por esse fator. Adriano Sapinal quer acrescentar alguma coisa, mas eu quero também lançar já uma questão. O Adera Tuchiuca disse esta confusão toda que foi causada acaba por estragar alguma coisa no país. Ou seja, o que é que acontece quando o cidadão não consegue decifrar esses 3 ou 4 órgãos de soberania? Olha, eu acho que aqui o desafio é mais pedagógico. Pedagógico partindo do pressuposto de que temos uma Constituição que exatamente é clara em relação a esta matéria. Temos as leis que também são as leis ordinárias que vêm exatamente trazer aquilo que podemos considerar como o funcionamento dos próprios órgãos. E, no caso, temos a possibilidade de fazer chegar o conhecimento aos cidadãos. E aí onde eu trago a perspectiva pedagógica do aspecto, partindo do pressuposto de que há pouco trabalho de educação cívica nessa matéria. Temos mais publicidade de outras atividades e nesta matéria pedagógica há um grande déficit e por conta disso há esta debilidade em relação ao conhecimento das leis no país por parte dos cidadãos. E reparem, para não ter que falar muito nas leis no seu conjunto, mas acho que aqui que é responsabilidade de todo cidadão, pelo menos procurar estudar uma vez ou outra a Constituição da República de Angola. Por quê? Porque a lei-mãe do país claramente vai lá elucidar aquilo que pode ser a postura dos cidadãos e também, nesta perspectiva, a capacidade ou a oportunidade que os cidadãos devem ter de cobrar desses entes. Porque, repare, todos esses entes servem ao povo. A soberania pertence ao povo. Então, se é o presidente da República, se são os deputados, se são aqui os tribunais e tudo, todos têm que trabalhar no sentido da satisfação dos interesses do cidadão.
E, nessa perspectiva, se os cidadãos tiverem em conta ou tiverem um alcance deste objetivo, e até que são direitos que lhes são conferidos a partir da própria Constituição, se calhar de uma maneira mais acutilante possam cobrar os seus direitos, possam responder aos seus deveres sem grandes problemas. Porque hoje por hoje o que é que depois vai acontecendo? Há insatisfação por parte dos cidadãos. Mas por falta do conhecimento das leis, muitas vezes incorrem em algumas irregularidades. E essas irregularidades são várias no caso, né? Porque repara que as leis são muitas e quando você não domina, podes incorrer involuntariamente a uma infração ou a um crime. Só que a mesma lei também diz que mesmo que você não tenha conhecimento de uma norma, você não vai ser ilibado por não ter conhecimento da norma. Então, há aqui uma grande necessidade desta educação cívica dos cidadãos para permitir que cada um no seu espaço consiga reclamar. Vamos lá ver. O adérito é claramente o baluarte da defesa da cultura de Benguela na ótica do teatro. Ele tem estado a se bater permanentemente para que o teatro seja reconhecido. E aqui está de parabéns este facto, ele já trouxe uma feira internacional do teatro para aqui, para Benguela. Mas se fosse alguém que não domina, ele estaria só, eu tenho algum dom, mas não tenho palco, não tenho tudo e está ali. Ele agora está a lutar para ver se é que o Cine Monumental, na verdade, se traduza num palco privilegiado do teatro em Benguela. Então, é porque o adérito tem conhecimento dessas coisas todas. Se ele não tivesse esse conhecimento, também estaria, se calhar, como eu, e repare, e aqui dar a mão à palmatória, exatamente o adérito que tem estado a me puxar para várias ocasiões em matéria de teatro e da cultura, para ver se é que eu também vou aprofundar. Então, quando se tem conhecimento, tem-se a possibilidade de incorrer menos em erros e, sobretudo, a capacidade de reclamar para aquilo que, quando você se sente lesado, pode exatamente ir atrás, lutar para ver se aqui venha salvaguardar os seus interesses. Então, a perspectiva pedagógica é muito importante para o cidadão. Okay. Muito bem, o debate está aberto e vamos entrar diretamente para o tema de hoje, ou seja, já estamos dentro do tema, vamos aprofundar mais. O microfone também está aberto para qualquer intervenção. Olhando para a responsabilidade destes órgãos, me dirijo ao Vicente Neto, olhando para a responsabilidade destes órgãos para o país, importa refletir em torno da sua prestação de contas relativamente à prevenção e combate à corrupção? Acredita que isso tem sido feito? Pois, uma pergunta bem direta mesmo. Sim. Mas é o seguinte, tal como abordei no prefácio da minha intervenção, que a questão relacionada com a separação de poderes aparece mesmo no sentido de vir transmitir uma série de tarefas que serão, portanto, exercidas por órgãos distintos, cujo escopo é a prossecução do interesse público. Logo, os órgãos de soberania existem porque são componentes do Estado, aqui em sentido amplo, que vão prosseguir o interesse do Estado em ocasiões distintas. Para quem exercer a justiça, exerça-o nessa dimensão. Quem exercer o poder legislativo, exerça-o nessa dimensão. Quem estiver no poder executivo, também exerça-o nesta dimensão. Como estamos num Estado de direito, democrático de direito, onde a prevalência do primado da lei deve, obviamente, ser cumprido com algum escrúpulo, há aqui necessidade de a atuação dos órgãos de soberania vir a se descambar na lei. Ou seja, não há liberdade do Presidente da República, da Assembleia Nacional, muito menos dos tribunais, agirem à mercê dos seus interesses, agirem à mercê daquilo que lhes aprouver. Logo, existem normas a partir da própria Constituição, existem leis, regulamentos, por exemplo, específicos da Assembleia Nacional, dos próprios tribunais. Os tribunais de conta, por exemplo, tem a lei orgânica do Tribunal de Conta e do Processo, que vai regular a dimensão em que será, portanto, efetuada a jurisdição do ponto de vista, por exemplo, de fiscalização dos órgãos que, por via do Estado, exercem seus papéis, mas, como é que eu posso dizer, gerem fundos públicos. Todo aquele agente que é órgão de soberania,
que tem sob sua custódia responsabilidades de gerenciar bens públicos, não é alma de outro mundo que venham a prestar contas, venham a justificar a dimensão e a medida da utilização destes mesmos recursos na prossecução do interesse público. Agora, quando me pergunta se tem sido observado ou não, e essa pergunta tem alguma justificação de ser, obviamente foi essa pergunta eventualmente porque surgem determinadas situações que levam-nos a questionar se há ou não há cumprimento desta matéria. Olha, ao abrigo da lei, prevê-se claramente uma série de condimentos do ponto de vista prático, em que aquelas pessoas que assumem cargos públicos, eu não quero extravasar a temática, porque a temática foi muito bem delimitada e era para falar dos órgãos de soberania, e é bom que este facto pelo menos esteja patente na mesa para não ultrapassarmos aquele que é o cordão do tema que se nos impõe a abordar. Quando olho para o Presidente da República, olho, por exemplo, para a Assembleia Nacional, e aqui falo principalmente dos órgãos dos tribunais superiores, e olho também para a Assembleia Nacional, dos tribunais e o Presidente da República, estas pessoas, quando tomam posse, em princípio, têm a necessidade de declarar os seus proventos. Ao abrigo da lei, a lei impõe que essas pessoas justifiquem a capacidade, portanto, patrimonial até este nível, consigo isto, faço aquilo, faço aquilo. Toda aquela atividade que estiver em conflito com a lei, por via daquela declaração, o próprio Tribunal de Contas e outros órgãos afins intervirão automaticamente no sentido de delimitar, daqui até aqui pode, daqui até aqui não pode. Essa atividade, por exemplo, entra em conflito com a lei, era bom que essa atividade fosse parada nesta dimensão, onde ali, por exemplo, suspendem-se uma série de atividades que podem incorrer em práticas ilícitas ou, pelo menos, propiciar condições que essas práticas ilícitas venham a suceder. Ao abrigo da lei, existe, de facto, o diploma legal, e aqui podemos, por exemplo, fazer referência à lei orgânica e do processo do Tribunal de Contas, não é? Que prevê o nível da jurisdição em que o Tribunal de Contas, portanto, intervém no sentido de fiscalizar os órgãos de soberania quanto aos poderes que vão, quanto ao exercício das suas funções e, por maioria da parte, quanto ao respeito do erário público. A razão pela qual existe uma fiscalização preventiva, aquela que é feita anterior, e uma fiscalização sucessiva, no sentido de, no exercício das funções, estas pessoas poderem ser fiscalizadas. E a pergunta é, como é que tem sido a atuação desses órgãos, por exemplo? Como é que tem sido o Tribunal de Contas? Porque é ele quem tem a responsabilidade primordial de fiscalizar principalmente a questão da utilização dos bens ou dos proventos, da arrecadação de receitas ao nível destes órgãos de soberania. E essa pergunta de facto coloca-se com alguma preponderância. Por quê? Porque um debate como este é um debate que soa. Sendo um debate que soa, leva à reflexão a todo aquele que tem responsabilidade direta neste processo de repensar. É claro, e sem medo de errar, nós não estamos ainda na dimensão que desejamos do ponto de vista de fiscalização, não estamos na ótica do que pretendemos, por exemplo, fazendo aqui comparação com países que eventualmente tenham realidades sociopolíticas e econômicas diferentes das nossas, países sejam eles africanos ou de outras realidades, mas o que me agrada, e isto é importante, são os passos que se vão dando com vista à consolidação deste facto. Se vir, por exemplo, já um adágio a nível, por exemplo, da governação atual, que é o combate à corrupção, o combate ao nepotismo, o combate a toda a prática que pode colocar em causa o bem-estar coletivo. São princípios que vão certamente permitir para quem governa, e nessa fase pré-eleitoral, para quem irá governar, por exemplo, no próximo mandato, saber que para a otimização dos recursos públicos, para a prossecução do interesse público, é necessário que melhoremos nisto, melhoremos naquilo e melhoremos naquilo. É claro que o Tribunal de Contas e a própria Assembleia Nacional, por via da iniciativa legislativa, não é, devem melhorar do ponto de vista da fiscalização, do ponto de vista da criação de nótulas positivas, para que Angola seja, na dimensão da fiscalização, da utilização dos bens públicos ou do recurso público, na ótica do que ansiamos para o nosso país. Bem, Adair Tuchuk, cumprimento. Olha, eu ouvi atentamente e eu sempre digo, olhando Angola para o papel,
eu acredito que nós possamos estar até o nível dos Estados Unidos. Nós temos as leis todas, nós temos ali no papel. E por isso que somos constantemente homenageados, reconhecidos, interesses em apoiar Angola. Temos o papel branco e bem escrito com tinta preta. Nós, falou aqui o Neto muito bem, um exemplo que deu, o combate à corrupção. Como é que nós vamos ser sinceros dizer que vamos ter um combate à corrupção quando tu és um árbitro, tu és o jogador, és o massagista, és o técnico? Não é possível. Nós temos que ser sinceros, não é possível. O sistema que o nosso país tem político ofusca, apaga todos os outros, porque aqui nós temos primeiro olhar a patente das cores partidárias. Vejamos prático. Eu, pessoalmente, não faço parte de partidos políticos e não consigo contribuir de verdade para o crescimento da Angola, em particular de Benguela, principalmente no setor da cultura. Primeira coisa, olha, não é político. As opiniões dele é contra os interesses políticos. Nunca falamos diretamente dos interesses governamentais do governo, é sempre os interesses políticos. Então, isso faz com que nós estejamos afastados de contribuir para uma fiscalização. Então, os tribunais de contas, o Neto falou bem aqui, realmente os governantes devem apresentar a sua vida social, econômica. Foi apresentado ou não foi apresentado? Foi apresentado o Presidente da República. Alguém aqui, talvez o deputado Adriano, pode nos dizer qual é o valor que tem na conta do Presidente da República. Talvez o Adriano pode nos dizer qual é as empresas que o Presidente da República tem. Mas nós, como povo... Só para uma precisão. O Presidente da República apresentou, só não publicou. É isso ali. E há já um contrassenso. Estás a ver? Dizia bem o Neto. Quando se faz a declaração de bens é pública. É pública, eu tenho que E sobretudo do Presidente da da República. República. Nós mesmos, deputados, todos no início da legislatura, fomos todos instados a cada um declarar o seu patrimônio. Pelo menos a nível dos deputados isso fez. Só que, onde é que você vai encontrar o meu envelope? No meu cacifo na Assembleia. Se no decurso da minha atividade como deputado estiver a surgir indícios de irregularidades, o tribunal solicita a minha declaração de bens para averiguar se é que estou na esfera patrimonial legal ou não. Mas é aí onde está, Adriano. O tribunal é que tem que solicitar. Mas quem devia influenciar o tribunal a solicitar somos nós enquanto cidadão. Porque vejamos, se o Adriano, enquanto deputado, apresentou a dizer que tem uma padaria, uma farmácia, um colégio. Eu sei que o Adriano tem isso, porque antes dele ir para deputado, ele criou essas condições. É lá como que você fala de ter, porque já dizem que tem um caso em Portugal que eu não conheço. Então, vejamos agora que eu apercebo-me que o Adriano está a firmar contrato para importação de medicamentos. Eu aí vou alertar o tribunal, enquanto cidadão. Atenção. O deputado Adriano tem farmácias antes de ser deputado. E ele hoje firma contratos direto com uma empresa para trazer medicamentos. Então, isso já é nepotismo. Aí já há irregularidade. Nós não conseguimos acompanhar isso. Então, como é que nós vamos fiscalizar isso? Nós não temos como fiscalizar. Agora, os tribunais que têm esse direito, essa competência, é o que eu digo. Têm, como se diz, os nossos avós dizem, são homens com H maiúsculo para ir fiscalizar, por exemplo, as contas, o crescimento do Presidente da República, se o Presidente da República influencia para que ele esteja ali. O Presidente da República influencia para que um presidente do tribunal esteja ali, naquela cadeira. Será que ele vai ter essa capacidade de o influenciar? O que eu acredito que o país deve primeiro aceitar é que a oposição é oposição para fazer oposição, contribuir e fazer mudança.
não tem nada a ver com uma sociedade civil. Mas a sociedade civil é um setor de qualquer um país que contribui de que maneira para a melhor governação. E aqui, infelizmente, nós somos vistos. Basta dizeres que és sociedade civil, és UNITA. Ok. Mesmo sem saber que às vezes eu possa ter o cartão, por exemplo, do MPLA, do PRS, e não porque um bom ativista não pode exercer funções políticas ou assumir o seu setor político. É quase como nós, os artistas. Um verdadeiro artista, ele é simpatizante, é amigo de partidos políticos. Eu sou amigo da UNITA. Eu convivo demais com Adriano Sapinhal, eu convivo demais com pessoas do MPLA. Eu, se um do MPLA convidar-me para almoçar, eu vou almoçar. O Adriano, se convidar para almoçar na casa dele, eu vou e publico. Porque eu sou um setor que devo contribuir para o lado da oposição, dando informações, devo contribuir para o lado de quem governa, que é o MPLA, para que melhore. Mas nós não temos isso no nosso país. Então, nós não conseguimos acompanhar de verdade. E esses órgãos que nós temos aqui, repito, enquanto forem engolidos pelo partido, seja amanhã a UNITA no poder e cria o mesmo sistema, e como hoje o MPLA, meu amigo, nós vamos ter uma Angola de papel. Nós precisamos, por exemplo, quantos deputados a UNITA tem? 40 e poucos. 51 deputados. Dos 51 deputados, quantos deputados são da sociedade civil? Não sei se chega 5 deputados da sociedade civil. O MPLA tem 160. Quantos são da sociedade civil? O país, hoje, nós devíamos inverter a pirâmide. Como, enquanto nós termos o presidente do partido, é o presidente da República, na Assembleia devíamos inverter. A maior parte dos deputados deveriam ser da sociedade civil. Porque enquanto deputado da sociedade, eu, por exemplo, hoje... Isso é uma inversão da sistematização? Não, mas é por quê? Porque é aquilo que eu lhe digo. Enquanto, tu imaginas, o governador... Não, mas eu não acho que deva transmitir nesse sistema. Não, mas enquanto nós temos o presidente da República como presidente do partido... Nós temos um sistema político. Nós temos um sistema político. Certo. Esse sistema político tem padrões. Eu tem entendo, padrões. mas veja que esse sistema político... Pode abrir, aventar-se essa possibilidade na ótica de um direito a constituir, na ótica de alterações supervenientes que possam decorrer. Nesse instante, o escopo da abordagem não pode ser na ótica, por exemplo, de impor mudanças que, na perspectiva que apresenta. Por exemplo, sociedade civil tem que ser assim, tem que ser assim. Não. Mas eu falo, desculpa, Neto, eu falo, Neto, eu falo isso na ótica, Neto, eu falo isso na ótica da comissão que temos. Deixa eu dizer o que eu ia dizer. Sim. Tu vês que é engraçado. Vamos olhar para o MPLA. No MPLA temos um sistema. Você é meu chefe no governo e eu sou seu chefe no partido. Existem pessoas em Angola que eles são o governador, vamos falar, por exemplo, a administradora. Um administrador é chefe dele no executivo enquanto administrador. E ele é chefe da administradora no partido. Vê como é que está. Então, em questões de debater, nós não temos a audácia, nós não temos a firmeza para debater. Porque se o governador, nesse momento, chegar e dizer assim, o governador se diz assim, eu vou reabilitar a estrada da Camunda. Enquanto governador, vou reabilitar a estrada da Camunda. Ele tem o poder executivo, ele é o governador. Mas ele pode ser barrado, por exemplo, agora hoje ele é também o homem máximo no MPLA, mas ele pode ser barrado, por exemplo, no partido. Bom, é nesse sentido. Não é razoável. Não é razoável. Ou aí nós temos que separar, ou aí nós temos que separar mesmo o que se diz. Adérito. Presidente da República não pode ser presidente do partido. Há uma promiscuidade clara, infelizmente, há uma promiscuidade clara no nosso sistema político, infelizmente. E ali é onde se coloca os desafios. A participação da sociedade civil, esta é um imperativo mesmo. É mesmo um imperativo. E é assim em todo o mundo. E é bom que a sociedade civil se organize, né, para ter credibilidade, aceitação e fazer movimentar a sociedade como tal. Vamos cá ter um exemplo da Espanha.
O Podemos surgiu do movimento social, que depois acabou até para ir concorrer como uma formação política na Assembleia. Como dizia o Neto, a questão do sistema aqui é que condiciona nestes termos. E há abertura por parte dos partidos para a participação também dos membros da sociedade civil. Havia, por exemplo, se quisermos ter como amostra o grupo parlamentar da UNITA, havia outros candidatos da sociedade civil. Mas para a legislação, ou a legislatura 2017, foi-se eleger o deputado David Mendes, que vinha da sociedade civil, o deputado Raul Tati, que veio da sociedade civil da Cabinda, ainda na altura também o deputado Sindiagami Bimbi, que veio como membro da sociedade. Então, esta possibilidade existe. Entretanto, o sistema que o Neto aqui chama para as condições presentes não permite fazer o contrário. Então, a concorrência é feita sempre na base de uma lista de uma formação política, um partido ou coligação. A ser assim, é bom que haja sempre uma plataforma que dialogue da sociedade civil, porque no fundo depois o que há? Não há partido nenhum que ganha com seus militantes, não existe, nem em Angola, nem em outro sítio. O que faz vencer os partidos políticos ou que faz escolher alguém para a governação é exatamente a cidadania. E a cidadania é que devia estar permanentemente a influenciar os partidos políticos para aquilo que deve ser a dinâmica que se pretende levar a cabo. E existem aberturas para isto? Pelo menos a nosso nível existe. E reparem, nós estamos a falar de uma plataforma que se chama Frente Patriótica Unida, que está aberta inclusive à participação da sociedade civil, dos membros da sociedade civil. Eu estou a falar, no caso vertente, UNITA. E é um desafio do treinamento da sociedade, e passa a expressão aqui, treinamento, neste sentido da sua cooptação à participação. É verdade que o sistema não tem ajudado e muitas vezes remete as pessoas na exclusão, autoexclusão. E sabe depois o ditado qual é? Menino não fala política. Esta mutilação, que eu estou aqui a chamar de autoexclusão, é que fez caminho durante muito tempo. E hoje por hoje, quando você não é do partido da situação, você é tido como adversário do partido da situação. Mesmo para aqueles que se acham apartidários. E como disseste, para tudo e para nada é UNITA. Infelizmente é uma realidade. E eu fico satisfeito por ser da UNITA, porque afinal, para ser cada pessoa que reclama para o bem é da UNITA, então a UNITA está no bom caminho. Mas, se nós quisermos aqui trazer a perspectiva da construção do futuro, que o Neto estava aqui a trazer ao debate, claramente temos que nos abrir para reformas claras, onde a participação da sociedade civil com ideias tenha espaço na Assembleia Nacional como deve ser. Tem ou não tem? Na base legal, tem. Como disseste, está no papel. Agora, há o desafio, inclusive, da própria sociedade cobrar da Assembleia esta participação. Porque até no processo da criação das leis, há a abertura das propostas que vêm da sociedade e há um momento mesmo da escutação dos parceiros, igrejas, organizações da sociedade civil, lá na Assembleia. É uma forma de participação. Então, é importante que quando se chega lá, neste momento desta participação, se levem essas ideias para que os deputados adotem aquelas que forem necessárias. E se calhar, se houver algumas em que o momento exigir não adoção, se explique aos proponentes o porquê da não adoção. Isto é um processo que deve incluir todos os cidadãos. E é este o desafio da Angola hoje, essa construção, porque eu acho que até algum tempo esta parte estagnou-se. Mas agora temos que assumir o compromisso de construção do país do futuro, onde não é mais a militância que venha sobrepor a cidadania. Seja antes de tudo e qualquer coisa a cidadania. E depois que surge a militância, cada um é livre de fazer a sua adoção militante, mas a cidadania que fale mais alto. Agora, quando nós somos impedidos, repare aqui, olhando para a questão dos órgãos de soberania, há uma confusão tremenda que se faz. Em que aqui em Angola, confunde-se o governo provincial como órgão de soberania. Não.
Já me disseram um dia que não podia passar em frente à esquadra do Lubito porque aquela esquadra é órgão de soberania. Não, nunca foi. Está a saber? Mas vendem-se conceitos errados aos cidadãos. Falta de conhecimento também. Também, mas... Não, mas aquela olha, questão pedagógica que quem falou, me disse, é muito quem diz importante. isso é um comandante que está a proibir o nosso pessoal que está... E eu estou a dizer, vamos passar porque aquilo não é órgão de soberania. Está a saber? E nós tínhamos recebido uma multa do comando da polícia na altura, quando fizemos a atividade do ano passado, porque disseram que não, nós estávamos a violar o não sei das quantas, lá é órgão de soberania. E eu disse, fui ter felizmente com o comandante provincial e eu lhe disse, seu comandante, desde quando o esquadra é órgão de soberania? O único órgão de soberania do poder político é o presidente da República à luz da Constituição. Porque, infelizmente, em Angola, o presidente da República é o titular do Poder Executivo, é o comandante-chefe, tudo e mais alguma coisa. O que depois vem a seguir, o abrigo da lei, doutor, não esqueça, o é o que abrigo da estou a lei. dizer. Pois. Digo infelizmente porque eu sei que é um erro. Exatamente. Em termos de políticas sérias, universais, isso não existe. Por isso que chama a nossa Constituição de atípica, né? Mas o que é que você vai ver? Você vai pensar, aqui há um erro grave de protocolo. Eu vou para a atividade do governo, começam a apresentar primeiro o vice-governador, administrador, depois que falam dos deputados. Está errado. Deputado é órgão de soberania. Mas o governador, o administrador, não são. E eu, como tenho noção disso, eu me faço respeitar. Atenção. Porque eu não admito. Eu não posso ser confundido por pessoas do protocolo que estão a ser levados por questões político-partidárias. Você não vai me sacrificar em nenhum evento por eu ser deputado da UNITA. Eu te ponho no teu lugar. Então, a questão dos órgãos de soberania aqui, que praticamente vem como tema nesse âmbito, precisa ser bem explicada aos cidadãos. Porque mesmo essa tal questão da prestação de contas, há uma confusão tremenda. Eu ouvi uma nota de alguém que estava a cobrar que o Tribunal de Contas prestasse contas ao Ministério das Finanças. Está errado. Todos os órgãos vão prestar conta ao Tribunal de Contas. Só que o Tribunal de Contas presta contas à Assembleia Nacional. Porque se o Tribunal de Contas for prestar contas mais a alguém do Executivo, que é o Ministério das Finanças, também estamos a confundir as coisas. Porque não é assim. Então, é importante que haja esse exercício da prestação de contas dos órgãos de soberania para evitar o propiciar da corrupção, que praticamente, infelizmente, se tornou num ente do sistema que vem corroendo aquilo que poderia ser a construção dos pilares de um Estado verdadeiramente democrático e de direito. E isso é reconhecido, felizmente, até por parte do Executivo. Mas depois coloca-se como é que anda o tal combate à corrupção. Claramente que anda aos solavancos. E temos aqui um assunto bizarro. A despronúncia do caso do general Higino Carneiro. Como é que ele é pronunciado num processo? Corre a sua tramitação normal e de repente agora já está despronunciado, está já inocentado de tudo. O que aconteceu lá dentro? Por que se chegou ao... Porque o mais grave, e o Neto sabe o que eu estou a dizer, é que ele foi despronunciado. Não está a dizer de quê? É um ato ilegal a despronúncia, doutor? Não, a questão não é que sim, quando um ato nos legal. casos... Não, calma ali. Sim. Quando nos termos em que o processo contra o general Higino foi levantado, Sim. não é? Sim. Inclusive, todos sabemos que a única coisa que travou o processo foi o general Higino dizer: se eu abro a boca, até o João Lourenço cai, porque o que ele quer me cobrar dos dinheiros é que fez a campanha para eleger. Todo mundo sabe disso. E o Neto vai se fazer de desentendido, porque tem que se fazer de desentendido. Não, eu acho que aí é outro... Mas, claramente, desde lá, o processo encravou. Porque, inclusive, o general Higino já tinha sido chamado na Procuradoria. E é lá onde foi dizer isso. O processo encravou até hoje. Sabe? Então, é preciso que haja seriedade. E aqui o que o Adérito dizia, a influência do poder político nos outros órgãos de soberania compromete o exercício da própria fiscalização. Nós, a Assembleia, não fiscalizamos o Executivo. Ou seja, para nós fiscalizarmos o Executivo, temos que escrever para o fiscalizado, para pedir autorização se ele podemos fiscalizar.
E repare, está na lei. Isso é bom? Não é. Mas está na lei. Agora somos obrigados a cumprir porque está na lei. Mas por amor de Deus, eu venho aqui, preciso fiscalizar o Aderito. E eu tenho que pedir, Aderito, eu quero ir à tua labra para ver se você está produzindo mesmo bem aquilo. O Aderito vai dizer, ok, vai, mas vê só aquela parte de baixo, aí em cima não passa. Exato. Que fiscalização é essa? Então, temos aqui que olhar para os órgãos... Não temos órgãos suficientes para encarregues de monitorar a prestação de contas? Não, é assim, o sistema... fruto do sistema de partido único, exato, ainda está a trazer danos ao sistema normal do Estado Democrático de Direito. Okay. Este é que é o problema principal. Porque o Tribunal de Contas, ou seja, todos os órgãos de soberania, devem prestar contas. Tem prazos para prestar contas. O que depois às vezes acontece? Até os prazos para a prestação de contas são violados por órgãos de soberania. Como é que depois eles vão se fazer respeitar para permitir que administrativamente se promova a cultura da prestação de contas? É extremamente complicado. E o que é que vai acontecer? Vem a PGR. Fizemos o levantamento do patrimonial na busca no combate à corrupção e de Angola saíram 100 mil milhões de dólares. Meu, 100 mil milhões de dólares até a nossa Califórnia daqui saía, meu. Tá sabendo? Mas depois a questão é, como é que saiu? E você vai ver a maior parte do processo de corrupção em Angola, que alimenta a corrupção, é feita via ordem de saque. Quem passa as ordens de saque? Porque ninguém vai no BNA para levantar dinheiro. Não. Tudo depois é feito aí numa camisa de força bem cozida, em que depois você vai levantar ali, você vai levantar. Vamos lá ver. Aqui em Benguela, recebemos por 2 vezes a adjudicação direta de verbas para a realização de algumas obras. Fomos ver essa rua do Hospital Geral, começaram a tapar alguns buracos e depois de um mês começaram a cavar a mesma rua e você não consegue entender qual é a ideia que existe. Porque se estávamos a fazer o tal trabalho de colocarmos as ruas em condições, por que não se previu colocar o que provocou a cavagem naquele momento, quando se fez aquele processo? Hoje temos buracos, outra vez, num espaço que foi reabilitado em menos de 4 meses. Por quê? Porque não há já prestações de conta. Vem essa empresa, faz o que é dela, depois vem a outra, faz o que é dela, depois o que acontece? E aqui temos que falar terra a terra. O que acontece? Deu a comissão no governador, deu a comissão no vice, deu a comissão no homem do JEP, deu a comissão não sei aonde, e aquilo não anda, nem que hajam processos. Eu sei, ouvi que no dia 23 agora de maio, felizmente o governador já autorizou, haverá o julgamento do administrador da Bahia Farta por causa dos peculatos e tudo. Eu quero ver o que vai ser esse julgamento. Pelo menos vai ser um dos primeiros casos aqui em Benguela, neste tal processo de 2017 do combate à corrupção. Então, se é que há indícios bastantes, investigação feita, pronúncia feita, só espero que depois no dia 23 não venha mais dizer que não, por causa estamos às portas das eleições, então ainda o administrador é primeiro secretário que fique ali. Porque infelizmente isso que disse o Aderito acontece. É que depois há a dificuldade de separar o ente público do ente partidário. Porque há essa acumulação de cargos, a tudo e mais alguma coisa. Você não consegue separar. E isso também acontece nos órgãos de soberania. O Tribunal de Contas poderia também, é de lei, por iniciativa própria, quando houvesse atraso dos prazos por qualquer ente que fosse, o Tribunal de Contas fosse atrás deles para ir cobrar. Oh, meu amigo, estão onde as contas de exercício financeiro deste ano? Mas o tribunal fica à espera. Depois o que acontece? São atrasos, mais atrasos. Desculpa só para terminar, nós aprovamos contas de 2016, ainda em 2018, meu. Quando a prestação de conta deve ser anual. E só é prorrogável no caso de haver justificativo com razões bastantes e que o Tribunal de Contas possa aferir dessa legitimidade e prorrogar para mais 6 meses.
Mas há atrasos de contas de 2 anos, 3 anos. E depois o que acontece? Como tem que ser prestada a conta lá na Assembleia, nós como deputados temos que observar aquela coisa, mas no mínimo nem sequer poderia se receber mais aquela conta, porque veio fora dos prazos. Agora é ir atrás de quem? Responsabilizar quem é que fez atrasar a conta chegar na Assembleia. Bem, vamos só, fazer lembrar aos nossos estimados ouvintes que estamos a falar hoje sobre a prestação de contas dos órgãos de soberania. São os nossos convidados, o político e também deputado da Assembleia Nacional Adriano Sapinala, o jurista Vicente Neto e o ativista Adérito Tiuca. O ouvinte pode também participar ligando para os terminais, o 926 23 19 19 e 996 19 19 19. Temos já o primeiro ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, ouvinte. Alô, ouvinte, bom dia. Bom dia, total. Bom dia, Eclésia. Bom dia, Eclésia. Quem está do outro lado? Bom dia, programa. Falas para Armando de Luís. Senhor Armando, qual é o seu contributo? Bem, o meu contributo é que combater a corrupção, chegamos a combater o próprio pela saúde. O para não estaria disposto a destruir si próprio, preferia destruir a nação. Realmente, quem foi a governar este país de 35 até hoje é o MK. Então, todo o desfalque que o país sofreu, o quadro é o MK. Será que o Jornal estaria disposto a destruir o país ou destruir o partido? Por outro lado, eu queria saber, o deputado Adriano Sapinala, se a ministra da Saúde já foi chamada para prestar conta sobre os gastos que fez durante a fase da pandemia que saiu. Será que já conseguimos fazer quantos milhões gastamos? Uma vez que a vacina custava aproximadamente $10, eles falavam de 50 ou 100 dólares. Por outro lado, as obras que estão a ser feitas em Benguela, até hoje não tem nenhuma placa de obras públicas. E diz quanto é que está a dar reabilitação. Será que é este país que queremos? Que tipo de corrupção, que tipo de combate à corrupção queremos levar seriamente? Então, também é tudo. Será que será respondido a Muito obrigado, Armando Diniz, pelo seu contributo. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Com quem estamos a falar? Que está falando do João Miguel. Senhor? Miguel. Senhor Miguel. Primeiro queria agradecer ao senhor Adriano Sapinala, que está aí no auditório da Rádio Eclésia. Este tema é muito pertinente, mas muito pertinente mesmo, porque nós temos visto as obras a serem feitas cá em Benguela, sem placas, quanto é que custou, quanto é que orçou, quanto é que termina. E falando do julgamento, alô? Sim, estamos a ouvir. Do julgamento aquilo das pessoas que desviam os dinheiros públicos não são tidos nem achados. Por quê? Por que eu digo isso? Há pouco tempo o doutor Sapinala falou do senhor Gino Carneiro. E o senhor Gino Carneiro desafiou a Angola dizendo: se vocês me chamarem, eu vou também falar o dinheiro que elegeu o próprio João Lourenço, que é o dinheiro da corrupção. E eu tenho aqui uma coisa a dizer. Nós estamos proibidos a falhar, mas estamos mesmo proibidos a falhar. Este é o ano de tirar um ente do poder. Ok, obrigado. Muito obrigado, Sr. Miguel, pelo seu contributo, e vamos atender mais um último ouvinte para continuarmos com a nossa conversa. Alô, ouvinte, bom dia. Quem está do outro lado? Sr. Raimundo. O som está muito baixo, não conseguimos ouvi-lo. Infelizmente não. Sim, estamos a conseguir agora ouvi-lo. Uhum. Agora
Obrigado, caro ouvinte, pelo seu contributo. E vamos também aproveitar ler aqui os comentários dos nossos internautas. Helder Ventura escreveu: olá, bom dia. Estou a acompanhar atentamente o programa e devo dizer que os órgãos de soberania não prestam conta nenhuma e se fazem ninguém vê. O sistema político que temos no país ofusca as prestações de contas. No papel tudo é bonito, fala-se bonito e na prática ninguém vê. Então, meus caros, se não se mostra, se não se é fixado, e escreveu, se não se mostra, se não se é fixado e se o povo não acompanha, é porque não é prestado com transparência. Tenho dito, escreveu Helder Ventura. Abraão Xongolola está a acompanhar o programa. Simão Dumbo. Eurico Paulino também está a acompanhar o programa. Já o Guzmão Andrade escreveu: começo por saudar o meu ex-colega Dr. Adriano Sapinala, o meu colega ativista adérito e o grande membro do MPLA Vicente Neto, escreveu Guzmão Andrade. E é sabido por todos nós que em Angola não existe separação de poder. A Constituição da República Angolana é composta por 3 poderes: executivo, legislativo e judicial. O que acontece em Angola é que o sistema político do MPLA é que dita as regras, monopolizando de tal maneira o país, intervindo diretamente naquilo que é o poder legislativo e judicial. O MPLA é o executivo, o MPLA é o legislador e é o judicial. Que tipo de país teremos se tudo está sob a tutela destes, escreveu aqui, destes membros? Assim, acho que está correto. Agora, Pascoal Luís discorda um pouco com o Dr. Adriano Sapinala, que escreveu. O Sr. Sapinala é jurista. Infelizmente, não concordo sobre o despacho de pronúncia e despronúncia. E também está a acompanhar Salomão Celso, estou ligado, e Anselmo Seteco. Vamos continuar com a nossa conversa, não sei se vai rebater. Assim, bom, para o Pascoal seria desastroso se ele concordasse comigo, né? Acho que não conheço o Pascoal Luís. Agora, só tenho que lhe recomendar estudar um pouco mais dessas matérias. O resto, pá, ele é livre de emitir a sua opinião. Mas eu só pedi isso para primeiro agradecer as notas feitas pelos ouvintes à minha pessoa, mas sobretudo responder à questão do Armando Diniz, que pergunta se que a ministra da Saúde já foi chamada para prestar contas. É tudo isso que nós estávamos a dizer. Infelizmente, no nosso sistema, os ministros não vão para a Assembleia prestar contas. Porque os ministros são meros auxiliares do titular do Poder Executivo. Se tivéssemos que chamar a responsabilidade de qualquer ato que seja, desde a comuna, município, província, até ao governo central, o responsável para o sistema da nossa Constituição é apenas o Presidente da República. Então, nós, como deputados, se tivermos que ter um ministro na Assembleia, vão lá em representação do Presidente da República. Infelizmente, quando, pelo menos nós, grupo parlamentar da UNITA, temos solicitado exatamente ministros para virem falar de um determinado assunto, nós somos vetados exatamente porque devia ser responsabilidade do titular do Poder Executivo. Então, infelizmente, o que tenho a dizer ao Armando é que nós vamos saber das contas das despesas do combate à Covid-19 quando analisarmos a conta desde 2020 2021. E também a análise que vai se fazendo nas contas de execução trimestral do Orçamento Geral do Estado. Só nesses momentos é que nós temos a possibilidade de saber o que é que se gastou com a Covid-19. No momento presente é impossível por conta do sistema político que nós temos no país. Permita-me só aqui realçar alguns aspectos. É normal que
obviamente, algumas pessoas se sintam insatisfeitas por vários aspectos. E é importante que normalizemos isso do ponto de vista do encarar. Num país que se quer plural e que exista a democracia de facto, é permitida, portanto, que exista também pluralidade de ideias e muitas destas contrárias, eventualmente, a um ou determinado partido, a um ou determinado posto. Mas o que apelamos aqui é mesmo a tolerância. Essa questão da tolerância é importante que seja para todos, seja para os políticos, seja para a sociedade civil, porque nós queremos construir Angola, nação. E Angola, nação, não é do MPLA, não é da UNITA, não é da Casa CE, não é da FPU, não é de ninguém. A Angola, nação, é dos angolanos, acima de tudo. E a Angola, nação dos angolanos, tem que ser vista numa dimensão exatamente de fraternidade. Por isso é que naquele tempo, na antiga França, em 1979, portanto, falou-se muito sobre a questão, 1789, melhor dito, 1789, falou-se muito da questão da liberdade, igualdade e fraternidade. As pessoas num Estado democrático como o nosso devem ser livres. E a liberdade de opinião pressupõe o respeito pelos outros, pressupõe o respeito pelos órgãos de soberania também. A igualdade é o tratamento igual que estamos aqui exatamente a fazer questão, que a pessoa X, a pessoa Y. Por que aparece a fraternidade? Porque não obstante a diferenciação que nós temos, nós somos irmãos. E eu penso que do ponto de vista de atuação, a Angola precisa crescer também nesse sentido. É aquilo que o Adriano falava muito bem sobre a educação cívica. Essa questão da educação cívica é importante. É claramente que, em virtude de algum desconhecimento e não só, tendemos a atacar um e outro. É normal que isso aconteça. Mas agora, a delimitação do nosso tema, porque estamos a desvirtualizar o tema também, é prestação de contas de órgãos de soberania. Exato. Epá, qualquer tipo de correlação que a gente poderá vir a fazer, eventualmente depois possamos vir a descambar numa componente. Por quê? Porque temos que parar em Angola, quando há debates de rádio, ser debate para falar tudo. Não. Os temas são delimitados. Se os temas são delimitados, nós, fazedores de opinião, temos a obrigação de emitir opinião no escopo da temática trazida, porque nós estamos a educar as pessoas, nós estamos a informar. Quem são os órgãos de soberania? Já falamos no princípio do debate. São 3. O Presidente da República, a Assembleia Nacional, que são os deputados, e os tribunais. Ok, como é que é a atuação desses órgãos? Em que termos poderemos, por exemplo, vir a fiscalizá-los? Qual é a dimensão prática que nós angolanos, nós políticos, nós sociedade civil, poderemos emitir com vista à mudança, portanto, desse itinerário? Há uma série de responsabilidades que a própria sociedade civil, aqueles que emitem opinião, também deverão saber. Por exemplo, o Adérito falou aqui um aspecto que eu acho que de extrema importância, que tem que ver em que momento a sociedade civil poderá intervir, por exemplo, por via da fiscalização, requerer que se analise, por exemplo, a atuação de um presidente, a atuação de uma Assembleia Nacional, a atuação de um tribunal ou de um determinado juiz. É na perspectiva dos direitos, das garantias que a Constituição confere e por via de que órgão esse documento poderá vir a ser emitido. É muito razoável. Existem as ações populares que uma determinada pessoa, portanto, da sociedade civil, faça um escrito e remeta para os órgãos com poderes para o efeito. Por exemplo, é fiscalizador da legalidade o Ministério Público. Remeto. Se é o Tribunal de Contas, por exemplo, não há ilegalidade nenhuma de alguém escrever para o Tribunal de Contas. Escreva, remeta, eu sinto-me isso. Vejo que a atuação do órgão X fere isso, fere... É importante que saibamos isso, que é para não começarmos a pensar como falta água no sítio X, então há problemas de A ou de B, porque depois enrolamos o debate e, infelizmente, politizamos tudo. Eu honestamente não me sinto confortável. Não me sinto confortável neste tipo de abordagem. Desculpa lá que diga. Você não tem como fugir da política. Não se foge da política. Mas falar política. Órgãos de soberania, prestação de contas, você não tem. A ótica é
desvairar o âmbito Outro da assunto. temática. Exatamente. É nessa perspectiva, desvairar o âmbito. Não, claro que sim. Aliás, eu a falar da Constituição, Exatamente. eu estou a falar de política, mas é não desvairar a temática, porque depois chegamos, estamos a comer do bom leite e queremos meter aqui sangue, juntar aqui sangue com leite. Vicente, desculpa só. Yeah, eu quero aqui também penso fazer que uma temos que muleta. delimitar. Desculpa só, uma muleta do que os ouvintes disseram. Quando você é ente público, vai dizer que vai para uma empreitada, nem coloca a placa, nem coloca o valor da obra, você já está a começar mal. São Você está a ver? E são dessas coisas que os ouvintes estão a reclamar. Não, olha, são questões práticas. É na minha mesma ótica. prestação de contas. Exato. Apesar de ser uma obra do município Sim. ou da comuna, Sim. ainda entra no âmbito das despesas Não, públicas. eu aí E subscrevo. como Eu ali presidente subscrevo. órgão de soberania, presidente da República, é quem titula isso tudo, Certo. então... Não, é razoável que aconteça. Qual é a ideia? A ideia intimamente ligada à nossa temática é na perspectiva daquilo que nós abordamos desde o princípio da nossa abordagem, passa a redundância, que é o facto de quem governa e quem vir a governar saber os alicerces principais com vista a uma atuação diferenciada. Por quê? Nós temos um problema que também é um problema, não diria humano, mas é um problema angulanizado. Porque essa questão da corrupção não é um problema, por exemplo, só politizado. É um problema também angulanizado. A questão relacionada, por exemplo, com determinadas práticas que concorrem para a instabilidade política, instabilidade pública, seja ao nível de bens públicos ou não, é uma questão que deve ser feita aquilo que... Eu concordo muito quando o deputado fala sobre a educação pedagógica, cívica, porque nós precisamos melhorar nisso. Porque há um determinado professor, por exemplo, que quer namorar uma aluna e não faz a aluna aprovar. Neste âmbito, não tem a ver com política ali, não tem a ver com partido A ou partido B, tem a ver com o angolano, com a pessoa. Muitas das vezes é o seguinte, há pessoas que não podem errar. Ou seja, nem todos os erros são para todos. Eu, para dizer que não bebo e não fumo, eu tenho que estar na condição, com possibilidade de beber, e eu abertamente dizer, eu não bebo, eu não fumo. Muitos de nós até queremos eventualmente transparecer alguma perfeição do ponto de vista do entendimento, do ponto de vista da atuação, do choque ao poder político, que eu acho que é muito bom, mas muitas das vezes a construção da Angola que desejamos, porque ainda que existirem mutações, variações, e nós, por exemplo, falamos aqui e ficou patente, que Angola, do ponto de vista legal, tem muitos diplomas, mas são muitos diplomas. Eu estudo direito há mais de 12 anos. Então conheço muito bem o evoluir do poder legislativo, desde ao regime parlamentar, né, também com as suas especificidades que nós vivemos, ao atual que nós pegamos com a Constituição de 2010. Essas variações que vão acontecendo, muitas das vezes não há alteração que se impõe. Vamos ver, por exemplo, para o Código de Processo Penal. Hoje em dia, questiona-me, por exemplo, que do ponto de vista da atuação política ou atuação jurisdicional, a função judicial que tem os tribunais, quanto, por exemplo, a garantia dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, onde coloca-se o Ministério Público a agir numa dimensão e o juiz a agir noutra. Muitas das vezes acontece que determinadas responsabilidades que deviam caber ao juiz ainda estão ao Ministério Público. Também estás a sair do tema, né? Não. Vamos, órgãos de... Juiz. O adérito... Não. O adérito está muito calado. Não, vou só terminar. Vai ter que falar. Quando eu falo... Era só para pegar Sim, o alerta aqui deste. Não, né? não há problemas nenhum. Exato. Qual é a ideia que estamos aqui a tentar trazer à colação? É de Eu olhar, entendo. exatamente, é de olhar para o órgão de soberania como um ente que deve cumprir escrupulosamente as responsabilidades assim acometidas, que muitas delas têm seu escopo legal, moral, ético, cívico, e que esta atuação vai redundar também na possibilidade dele sentir-se livre para prestar contas. Por quê? Quem age com denodo, quem age com princípios, numa ótica
da prossecução do interesse público, não terá medo nenhum de prestar contas. E eu penso que a questão da prestação de contas num Estado democrático de direito como é o nosso é uma questão importantíssima. Como referi. Obrigatória. E obrigatória. E obrigatória. Quem governa e quem virá a governar, não é? Em que dimensão for, deve olhar este quesito como um quesito importante. E é isso que nós queremos a cada dia que passa melhorar para o país que nós servimos. Angola só será Angola se cada um de nós, portanto, cumprir escrupulosamente com as responsabilidades que se lhes impõem. E um deles é claramente os órgãos de soberania que têm essa responsabilidade também. Sim. Aberto? Olha, eu estava aqui a acompanhar o Neto e estava a rir. Por que eu estava a rir? Eu estava a imaginar o Neto no palco, a atuar, não é? E o público como estaria emocionado. Porque falarmos bem, bonito sobre o nosso país, todos nós gostamos. Mas não tens como você separar hoje Angola da prestação de conta dos órgãos de soberania com qualquer um problema que Angola tem. Porque o país está num problema terrível. Isso é uma verdade. Está num problema terrível. Um exemplo prático para nós vermos. Um clube angolano joga. A ministra dos Desportos sai a público a convidar o cidadão angolano para estar lá, a apoiar um clube. 2 cidadãos angolanos civis vão dar o seu apoio. Em seguida sai uma nota crítica do Ministério da, não sei se é da Juventude do Desporto ou Da direção do eu como não estádio. acompanho desde o qual fizeram com a qual já não acompanho o desporto, eu não sei onde saiu, mas saiu uma nota. Isso é prestação de conta. É vergonhoso, porque eu gostaria de E estar... a prestação de contas dele? Não, sabe o que é que eu vou lhe dizer o que é prestação de conta? Não Deixa-me faz dizer, isso. não, olha o que eu vou lhe dizer. Tudo é prestação de conta. Aí Ele é? saiu uma nota, ele prestou contas Ah. do que se passou no estádio. Ele deu esclarecimento, prestou. Deixa eu dizer o porquê. Prestar conta é o quê? Eu estou a lhe dizer o que você acabou de ligar aqui, meu amigo. Que tudo vai estar ligado numa confusão. Só estou a dar exemplo, vê o que acontece. Não, mas não faz isso. Estou a lhe dizer que tudo. Tá exagerado. Mas tu não estou a exagerar, é para nós podermos ver que o nosso país precisa parar num sentido: separação do poder político com o executivo. Sim, sim. Se nós Estamos de acordo. não tivermos essa separação, e principalmente os UMPLA, que tem a maioria dos deputados e governa, se não aceitar. Mas que não tem a maioria por culpa sua, não é? Não. Ah, Não, a questão não é por culpa sua. Nós podemos ter a É maioria. discutível. não, porque depois dá-se a entender, Não, que não. quem tem muitos Não vamos mais deputados sair do tema. está mal. Não vamos mais sair do Não, tema. não é essa a questão. É que hoje tem o poder de melhorar e decidir. Pois, acho que Certo? sim. E um deles de melhorar e decidir é a separação do poder político e executivo. E quando é que nós vamos separar o poder político e executivo? Quando o MPLA aceitar e dizer assim que não vamos permitir que o candidato Não pode separar o poder político, é o poder partidário, partidário. melhor, obrigado. O poder partidário, em que nós vamos dizer, epá, Presidente da República é o Presidente da República de todos nós e deixa de ser o Presidente do partido. Porque tudo baixa ali. É o que eu no princípio disse, tudo baixa ali. O juiz do Tribunal de Contas, quem é o juiz do Tribunal de Contas? É o adérito, enquanto juiz. E é mesmo o próprio adérito, que é do Comitê Central do partido. E é o próprio adérito que vai... Eu peço desculpa mesmo, Adérito, tu tocaste num ponto e eu vou mesmo só te ajudar. O mais grave no que você está aqui a dizer é que quem nomeia esses juízes do Exato. Tribunal de Contas É o presidente da República. E quem é o presidente da República? É o presidente à luz do partido. sistema da Ok. Constituição, Estás a ver? é isso. Mas Então, claramente, Princípio da ele legalidade. tem uma dívida moral com quem ele nomeou. Estás a ver? E, obviamente, ele não vai exercer aquele cargo sem a obediência moral a quem ele colocou. Esse é o vosso trabalho, já com Neto, verdade. É vosso trabalho. É ali onde eu quis chegar, desculpa. É aí onde Esse eu trabalho quis é vosso, chegar. doutor. Mas é só para ver, quando Esse eu falo trabalho de é vosso. promiscuidade, não é algo teórico, é prático. Você vê, Quando, eventualmente, temos sim, insuficiências quando que devem ser melhoradas, os sim. juízes Eventualmente não tenhamos. veem
da praça do seu coletivo, não, que é o Conselho Superior da Magistratura, para no âmbito das competências e a rotatividade dos mesmos irem se indicando, Mas não é ilegal, dependerem não é do ilegal. presidente, mas é errado. É errado. Pode não ser Porque assim, ilegal. sabe uma coisa, Vicente? Quando você está a governar, vai legislar na base do teu interesse. Exato. E é o que acontece. Os juristas do MPLA sabem que isso é um erro. Porque, na verdade, para os órgãos dos tribunais superiores, devia haver eleição do presidente. Veja o caricato que temos do Tribunal Constitucional. Alguém sai do birô político, basta ser, hipoteticamente suspendendo o mandato. Hipoteticamente não. Porque suspender. Desculpa. Vicente, vou te dizer. Sim. Eu venho aqui de cara lavada, vou dizer, vou suspender minha militância na UNITA. Você vai acreditar? É falso. Como é que vou suspender minha militância? Algo que vem lá de dentro. Isso tudo é mentira. E não basta. Ela é militante do MPLA Não, e mas- saiu de um órgão de decisão, birô político. Do ponto Olha, é aí onde do eu ponto de quis- vista político. E é só para dizer partidário, que o adérito que está levantado. Tem razão. Então, Há aqui questões que precisamos limar. enquanto Caros isso- convidados, temos apenas 7 minutos para terminarmos a nossa conversa e eu quero já mesmo Esses lançar. temas são para dar 10 horas. Ou a tarde toda. Exato, vamos fazer isso. Vamos dividir equitativamente os minutos. para Sim, cada um sim, sim, intervenha. sim. E vamos mesmo dividir, mas com uma questão. O Vicente Neto, na sua segunda intervenção, disse que não podemos comparar Angola com outros países em termos de prestação de contas. E a minha questão é como melhorar a prestação de contas nestes órgãos? Vamos começar. Eu gostaria de fechar, mas não vai não. Probidade pública. E também existe essa lei em Angola. Sim. Temos que ser responsáveis quando estamos em responsabilidades, passa a redundância, públicas. Você, quando vai para um cargo, você é servidor público. Aqui o que acontece é exatamente o contrário. Ao invés de você ir para lá e meter o casaco de servidor público, você vai encontrar o casaco de servente. A pessoa está lá a ser servida. Estás a ver? E, na verdade, este mal da corrupção, e o Vicente tocou num aspecto, numa perspectiva que eu também aceito, de alguma maneira, né? Mas quando dizes que praticamente está angolanizada, é exatamente por causa de um sistema que angolanizou este vício. Estás a ver? Porque se não houvesse esse sistema que propiciasse, ou seja, vamos aqui pegar mesmo num exemplo prático do próprio MPLA, ainda no tempo do sistema de partido único. Os índices de corrupção eram inferiores do que agora. O MPLA saiu do sistema de partido único, onde a economia era centralizada, para um Estado democrático de direito, onde a economia já é de mercado, e aproveitou-se a abocanhar de todos os vícios capitalistas possíveis e imagináveis. E o que é que veio surgir? É que olha, e até parece irônico, mas eu trago essa piada. Já houve casos em que se pensou que para ser governante no MPLA você tem que inicialmente aprender a roubar. Por quê? Porque a impressão que se vendeu para a sociedade. E a sociedade entendeu que todo servidor público em Angola desvia. E este problema poderia ser resolvido pela lei da probidade pública, que está ali. Mas, na prática, está zerada. Então, é importante que haja responsabilização, disse o Vicente, para quem? Qualquer pessoa, os que estão a governar, os que virão a governar, em que estamos aqui a construir uma nação que tem que olhar para os parâmetros que tragam bem-estar. O país é rico, a riqueza do país bem distribuída, as dificuldades que o adérito anda aí a gritar a todo o tempo teriam sido diminutas. Infelizmente, não se consegue porque as influências bloqueiam tudo. Hoje estamos a ver o cine monumental a ser pintado, vi no Lubito o cine... A ser reabilitado, doutor. Nós não temos reabilitado. Não. É que reabilitação é mais profunda. E eu olho para o nível de degradação do cine, eu acho que devia ser reabilitação. Mas o trabalho que está a ser feito lá, já não consigo ter coragem de chamar reabilitação. É a mesma coisa que aconteceu com aquele cine Vamos ver o lá do resultado Lubito. final, doutor. O cine do Lubito fora. Está um espetáculo. Eu quero ver se vou pedir uma atividade para lá dentro, para ver o que tem lá dentro. O Império. O Império.
Eu passei por lá há tempos, por acaso está repintado e tudo. Mas é exatamente isso. Essas dificuldades todas. Está a contar o tempo do doutor Adriano, né? Para não nos cortar mais tarde. Sim, sim, até que já... Sim, já eu vou mesmo terminar. Vai terminar já mas era mesmo. para Nos dizer obrigar que a essa cortar. questão da prestação de conta dos órgãos de soberania, Sim, sim. o parâmetro é aquilo que eu estava a dizer. É obrigatório, tem prazos, há órgãos próprios e metodologia também apropriada. Então, está tudo escrito, devia-se cumprir para se evitar a ausência desta impressão que se vende para fora de que não existe. Ok, obrigado. Vicente Neto. Pois, eu começo nessa parte final, claramente, com duas reflexões. Uma da Madre Teresa de Calcutá, outra de Roberto Sinha Chique. A primeira diz: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. A ideia que eu trago aqui é Angola é daqueles países que infelizmente não é ainda o que desejamos. Mas essa construção felizmente já vai sendo lançada à réplica. Quando o próprio Presidente da República pega como nótula principal o combate à corrupção, quando assistimos distintas pessoas do mais alto gabarito virem a ser responsabilizadas do ponto de vista criminal, do ponto de vista civil, seja na reparação dos danos causados aos bens públicos, é sinal que há um crescimento neste quesito. É falsa a ideia do não funcionamento destes órgãos de soberania, principalmente aqui do tribunal em particular, que serve para responsabilizar toda e qualquer prática contrária, portanto, ao bem-estar coletivo, que tem que ver exatamente com a utilização racional dos recursos que são captados para a prossecução deste interesse público. A ideia principal que eu penso ser fundamental para a temática que se nos impõe hoje é do pensarmos Angola noutra dimensão, de crescermos. Eu penso que quem governa teve certamente os passos marcados neste interim e a necessidade de olhar para uma perspectiva mais teleológica, aquilo que se quer, aquilo que se espera. Há um crescimento das pessoas do ponto de vista da mentalidade, do ponto de vista social. As pessoas já vão solicitando mais, os grupos de pressão já vão existindo com alguma cutilância no cumprimento dos seus reais papéis e há necessidade sim de quem governa, e penso que esse passo está sendo muito bem dado na perspectiva do que queremos que Angola venha a ser, claramente naquela ótica que estamos aqui a desenhar. Angola é rica e para ser rica, consolidação do bem-estar da coletividade, é necessário que todos nós intervenhamos. Então nós também, pessoas que não estão diretamente, eventualmente ligadas ao poder político, numa atuação político-partidária, virmos a unir forças de modo a que possamos interagir com quem governa, intervir com quem governa. Eu penso que muita gente reclama, mas reclama em termos negativos. Eu sei que existe pouca gente que já escreveu, por exemplo, a um administrador, a um governador, não é? A um juiz, por exemplo, ao ciclo provincial da Assembleia Nacional a dizer eu sou fulano e venho reclamar isso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O papel de cada um deve ser na construção da Angola que queremos ver. E é possível que essa Angola mude por todos nós. Obrigado. Eu muito rápido. Não, vai ser rápido. Só quero ressalvar aqui, e me tocou o que o Adriano falou. Felizmente, o Monumental não vai receber pintura, deputado. O governo do MPLA no Monumental vai reabilitar. Não, vai mesmo reabilitar. Não, isso não pode. Vai reabilitar. Não, vai mesmo reabilitar o Monumental. Vamos ter a sorte de ter um Monumental reabilitado. Não reclama Não. que as obras não foi o que você Não, estou a dizer. Vai concluir. Não, calma, não, estou a segurar isso no sentido do que está hoje. Não, no que está hoje, exato. Ele está a ser desmontado. Ele está a ser desmontado completamente. E graças a Deus eu tive a oportunidade de sentar com o vice-governador e foi uma das coisas que eu toquei para tirar o Monumental por uma roupa nova. Agora, o meu último minuto vai dizer assim: nós só teremos uma Angola limpa se aceitarmos que o MPLA e a UNITA façam reformas profundas. Primeiro, se o MPLA permitisse
que novas forças políticas aparecessem no país, então, para mim, o MPLA, o NITA, a FNLA seriam partidos históricos para que a gente possamos nos inspirar. Mas, infelizmente, como não é permitido o nascimento de novas forças políticas, então quero que o MPLA e o NITA se reformam. Atenção, vamos continuar a conversa. Não existe possibilidade legal. Vamos continuar a conversa no outro fórum, porque o tempo já não nos permite. Não dá para discutir isso. Vamos terminar o nosso programa. Atenção. Muito obrigado. O Corrupção em Crime fica por aqui. Hoje falamos sobre a prestação de contas dos órgãos de soberania. Queremos agradecer a presença dos nossos convidados, o deputado da Assembleia Nacional, Adriano Sapinal, muito obrigado. O ativista Adérito Tiuca também e ao jurista Vicente Neto pela presença aqui. Aos nossos ouvintes... Exatamente. Só queremos agradecer pela companhia. Estaremos juntos daqui a 15 dias. O Corrupção em Crime tem a realização da Omunga e o apoio da Miserior. Trabalharam para si Gabriel Romeu na coordenação, João Malavindelo na supervisão, Antônio Mateus na técnica e Avisto Mbolta, ou seja, a transmissão da página do Facebook foi feita por Avisto Mbolta, auxiliado pela Emília Tsing e apresentou com muito gosto e carinho Donaldo Souza. Bom dia. Não, tá. Muito obrigado. Não discutir mesmo, porque isso não é legal. Não. Há possibilidade de ligar. Vamos tirar foto nesse... Neto, tu vês quando um para já não é aceito, o país tem partido, tem aberturas para novos partidos. Depois também. Vamos tirar foto. Por favor.